Fala galera, vamos falar de coisa boa hoje? O vídeo de hoje é como perder peso comendo de tudo. Gente, pra quem me conhece já notou que eu perdi uns quilinhos aí, que tô um pouquinho mais magro. E aí o pessoal me perguntou o que eu fiz e tal. Gente, eu não fiz nada demais assim, de extraordinário. Eu tô comendo de tudo que eu quero. Tudo que você imaginar que eu quero comer e eu posso, eu como. Então assim, o que eu fiz de radical? Nada. Cortou o que da sua vida? Algumas coisas. Então, vou ser curto e grosso para vocês. Eu reeduquei a minha alimentação. Mas como? Com a ajuda de quem? Não, sozinho. Eu conversei com uma estudante de nutrição para falar de como eu comia anteriormente, né? E ela disse: a sua dieta está muito rica em carboidrato, desse jeito você não vai perder peso nunca. Só que aí eu não me consultei com ela, não fiz tabela, nada. Ela só falou isso e disse que eu procurasse um nutricionista. Como eu não tenho tempo de estar em médico, em nutricionista e tal, eu resolvi fazer por conta própria. O que eu fiz? Reeduquei a minha alimentação. Como? Antes eu comprava frutas para suco e consumia bastante. Só que em contrapartida eu morava com uma pessoa que fazia muita fritura, muita coisa oleosa, muita coisa gordurosa, muita massa. Então o que eu comia de fruta não dava para fazer um efeito legal, porque as outras comidas que eu comia cortavam o efeito legal das frutas, entendeu? Então eu troquei de pessoa por uma outra pessoa que comia mais tranqueira ainda, né? Troquei uma parte de comida gordurosa de casa por mais comida de restaurante, de lanche de rua, de faculdade, e muita fritura, muita massa, direto. Tinha noite de comer sanduíche, pastel, coxinha, risoles e macarronadas e lasanhas de Java 4, McDonald's, essas tranqueiras tudo. Então, hoje, como eu estou morando praticamente sozinho, né, eu estou me reeducando, né? Então o que eu fiz? Eu voltei a comprar as frutas que eu não estava comprando mais, adicionei outras mais interessantes, tá? Então eu coloquei na minha dieta melancia, melão, uva, pera, maçã, kiwi, laranja, manga, né? E comecei a comer. Aí, assistindo aula na faculdade, eu descobri que tem um medicamento para diabetes que ajuda a perder peso, que é a metformina. Só que, de fato, ela funciona. Você perde peso, ela evita que você forme gordura e tal. E eu tomei 4 comprimidos só. Meu amigo, me deu uma diarreia da peste. Eu já sou cagão por natureza. É de família isso. História de intestino preso, lá na minha família praticamente não existe. Acho que um caso ou dois, se muito for. O resto, terminando de comer, corre pro banheiro. Parece umas guriatando agora. E aí, com a metformina, eu tava indo 5, 6 vezes ao banheiro. Eu não posso, eu não tenho tempo para cagar tanto. Eu faço 3, tá bom, tá ótimo. Tá? Às vezes eu faço 2 de manhã, uma noite, às vezes uma de manhã, meio dia, uma noite, assim vou. Ou seja, eu sou cagão mesmo de carteirinha, tá? Só que com a metformina pra mim estava desconfortável. E depois eu descobri que a longo prazo a metformina pode trazer um efeito indesejado, que o seu corpo ele é assim. Tudo que você dá para ele responde de uma forma negativa ou positiva, né? Então se o seu corpo percebe que você está comendo muita glicose, ele vai liberar a insulina para essa glicose entrar na célula. Gente, eu não vou levar isso aqui para aula de bioquímica nem de farmacologia, porque é chato. Mas assim, quando o seu corpo entende que a sua glicemia está baixa, ele vai produzir uma substância para ela aumentar. Quando o seu corpo está com a glicemia alta, ele produz outra para ela diminuir. Então, se você está tomando um medicamento que diminua a sua glicemia, ou que ela normalize, e que o seu corpo entenda, o seu pâncreas entenda que ele não está precisando produzir tanta insulina, uma hora ou outra ele vai dar defeito. E aí você vai ter uma
uma crise de hipoglicemia, né? E virar dependente de medicamento. Então isso eu não quero para mim. Há um tempo atrás eu tomei o Proporex, tá? Que era uma fórmula que era de tarja preta e foi proibido, acho que parou de fabricar também, eu perdi 8 quilos tomando ele. E depois eu ganhei tudo de volta, porque eu reeduquei a minha alimentação e depois eu voltei a comer tudo de novo. E eu não quero ficar nessa dança do stick e puxa, nesse efeito sanfona, né? E muito menos ficar dependendo de medicamento para emagrecer, porque isso é chato, causa dependência e tudo mais. Então, não quero mais fazer dieta medicamentosa para perder peso. Não recrimino quem faça, tá? Desde que você esteja devidamente acompanhado por um profissional, mesmo porque a maioria desses medicamentos para perda de peso precisa de um controle, né? E de um acompanhamento. E eu resolvi fazer a minha dieta por conta própria. Eu não sou nenhum doido, eu posso pesquisar as minhas coisas e fazer. Tá? Eu sou estudante da área de saúde, entendo muita coisa e dá para fazer um apanhado de coisas das ideias que eu já tenho que eu posso buscar. Então o que é que eu fiz? Parei de comer alguma coisa? Não parei, mas eu reduzi acho que 90%. Né? Então eu vou relatar para vocês aqui como que era a minha alimentação na faculdade, né, anteriormente. Era cachorro quente, era pastel, era coxinha, né? Raramente eu tomava uma sopa, raramente eu tomava um caldinho. Era mais fritura, gordura, massa, tá? Então, hoje na faculdade eu tomo sopa, pelo menos 3 vezes na semana, e uma vez eu tomo um caldinho, outra vez eu como uma pasta, uma torta salgada, né? Um pastel. Fazia meses que eu não comia pastel, fazia 4 meses que eu não sabia o que era comer um cachorro quente. Comi esse mês. E assim, não está me fazendo falta. Até mesmo porque eu não sou muito viciado em tranqueira. Eu gosto de comer sim, como toda pessoa gosta, tá? Mas eu prefiro a minha comida normal, a minha comida saudável feita em casa. Então, quando eu estou em casa, eu como cuscuz, eu como macaxeira, eu como inhame. São fibras, né? São carboidratos e alimenta, sustenta. Então, eu estou fazendo assim. Pela manhã, eu estou comendo mais tapioca, que antes eu comia 2 pães, ou com manteiga, ou com ovos, ou com queijo e presunto. Mas sempre o meu pãozinho de manhã era sagrado. Hoje não mais. Hoje eu como mais tapioca, como biscoito às vezes, né? Biscoito água e sal, alguns biscoitinhos doces também. Eu não me privei de nada. E tem dia que eu tomo café da manhã só com frutas. Às vezes eu misturo fruta com pão, tapioca com frutas, com suco. E outra coisa que eu cortei no meu café da manhã e no da noite foi o café. Tá? O café estava me fazendo muito mal, estava ofendendo a minha garganta, a minha mucosa gástrica. Parecia que eu estava engolindo um gato e o infeliz estava subindo de goela acima. Tá? Tava me dando muita azia. Eu vivia sempre com um medicamento aqui em líquido, tá ali parado há meses, uma cartela de magnésia na bolsa e um Eno. Para todo canto que eu ia eu tinha que levar esses 2. Mês passado uma menina me pediu uma pastilha de magnésia na sala e quando eu puxei, a minha cartela só tinha tirado 1 e olha o tempo. Isso quer dizer o quê? Nunca mais eu tive azia. As minhas azias acabaram depois que eu parei de tomar café. Mas parei de vez? Não parei de vez. Eu simplesmente diminuí. Vamos dizer que 2 semanas eu passo tomando cevada e um dia na semana seguinte eu tomo um café. Entendeu? Então assim, para mim foi uma mudança radical que fez um benefício enorme, sem contar que a cevada é antioxidante, ela tem coisa anti-estresse, ela tem muita coisa boa. Depois dá uma pesquisada aí nos benefícios da cevada, você vai achar. Eu já fiz no vídeo anterior, caso você queira, tá aí no canal, tá? Olha aí na playlist, você vai encontrar. E vá dar uma olhada nos benefícios que a cevada traz. O café tem as propriedades boas? Tem. Mas a cafeína irrita a mucosa gástrica, ela faz com que você libere suco gástrico mais. E para quem já tem gastrite, ou para quem tem azia constante, liberar muito ácido no seu estômago é desconfortável, dá azia. E eu tinha refluxo. O meu refluxo, quando vinha, que às vezes o suco subia, o suco gástrico, e queimava tudo isso aqui, às vezes entrava por brônquio, e eu começava a tossir, às vezes eu ficava com asfixia. É complicado.
acabaram esses problemas comigo. Então assim, tô comendo mais fruta pela manhã. Às vezes eu lancho de 10 horas, como uma fruta ou duas, aí almoço. O meu almoço eu como comida saudável, tá? Eu como carne guisada, eu como frango feito no forno, eu como carne frita no óleo, eu como frango xadrez. Eu vario bastante o meu cardápio. Peixe é que eu como muito pouco, eu deveria comer mais, que é mais saudável do que carne, né? Mas por preguiça mesmo de fritar peixe, que eu acho saco, né? Quando eu estou acompanhado, eu tenho o maior prazer de ficar inventando receita, tá buscando receita interessante e tal. Mas quando eu estou sozinho, aí fica mais fácil, né? Então no almoço eu como sempre um prato de salada antes do meu almoço. Antes de comer o prato principal, eu como uma saladinha de folhas com tomate, com pepino, com uma maçãzinha picada. Às vezes eu coloco manga, às vezes eu coloco uns pedacinhos de abacaxi. Então eu gosto de estar variando a minha salada e tempero ela com um suquinho de limão industrializado, que se for da fruta é bem mais saudável, né? Fresquinho na hora. Então eu como bem, às vezes eu como sobremesa, às vezes não, raramente eu como sobremesa. Às vezes eu gosto de ter um sorvetinho em casa para tomar. O sorvete que eu compro, faço, né? E deixo lá e raramente eu tomo uma tacinha. Aí no meu sorvete eu coloco um recheiozinho, coloco um chocolatezinho granulado e capricho. Mas o meu almoço geralmente é uma coisa mais saudável. Eu não gosto de gordura, né? A carne que eu faço no óleo, eu não deixo ela ensopar no óleo, eu deixo ela separada. Então, é saudável a minha alimentação. À noite, se eu estiver em casa, eu como inhame, uma macaxeira, uma sopinha. Às vezes eu não tenho nada para fazer assim de especial, como fruta, como um pedaço de melão, como uma melancia. Teve jantar que foi uma manga, uma laranja e uma maçã. Fui dormir tranquilo, né? Quando eu estou na faculdade, eu já dou a preferência mais pela sopa. E quando eu chego em casa, às vezes à noite, eu chego de 11h30, eu como uma fruta e às vezes não, tomo água e vou dormir. Acordo de manhã, tomo meu café tranquilamente. Então assim, associado a isso, né? Esses dias que eu estive viajando agora, eu caminhei muito, né? Então, o que eu comi em São Paulo e no Rio, para quem está de dieta, nada recomendado. Eu comi lasanha, eu comi pizza, eu comi muito salgado, esfirras, empanados, eu comi de tudo. Você imaginar, eu comi em São Paulo, eu comi cuscuz paulista, eu comi, como é que chama aqueles troços? Biscoito de polvilho, eu fiz o cata, comi Nutella, comi bisnaguinhas da Seven Boys, que eu adoro, que eu não vejo aqui no Nordeste. Fui fazendo o cata, só que associado a isso, eu gastei tudo que eu comi, eu caminhei e gastei. Então eu caminhei na praia, né? Eu caminhei na cidade, eu andei bastante. No Rio de Janeiro, então, o último dia que eu fiz de passeio lá, eu caminhei de 11 da manhã às 5 da tarde. Então, caminhei pra caramba, né? Então, o que eu comi no dia, eu gastei com força. Resultado, minha viagem São Paulo e Rio, que era para eu ter engordado uns 3 quilos, eu perdi meio quilo. Então, no total, eu já perdi 4, só reeducando a minha alimentação. Então, assim, não estou aqui incentivando ninguém a fazer dieta louca, dieta da lua, dieta da sopa. Cara, quer emagrecer? Corta as tranqueiras. Corta as tranqueiras, reeduca a tua alimentação. Coloca mais verde na tua salada, mais colorido. Coloca mais fruta no teu cardápio, tá? Quando eu vou para a faculdade, eu geralmente comia biscoito, macarrão, pão, sanduíche. Hoje eu levo para a faculdade frutas. Então no caminho eu já lancho frutas, 5 horas da tarde, e à noite é que eu tomo minha sopa, né? E uma vez ou outra, uma tortinha salgada, que eu não sou de ferro, né? Então, tô comendo de tudo que eu quero, tudo que eu posso, né? Que eu não sou dado a muito tipo de comida extravagante. Eu sou muito natural, eu gosto de coisa assim mais simples. Claro que eu gosto de uma coisinha mais gostosa, uma coisinha mais sofisticada, uma comisinha chinesa e tal. Gosto. Mas eu como pouco.
Então assim, se eu for pesar todos os dias o que eu como no almoço, quando eu como em self-service mesmo a peso, eu como meio quilo, né? Então assim, eu não como muito, mas eu como várias vezes ao dia. Alguns nutricionistas, para dizer 99,9%, recomendam você comer a cada 3 horas. Tem um outro médico aí que é o Tampa, que diz que isso é absurdo, que é errado, que o seu corpo funciona melhor no jejum. Porque quando você está no jejum, a sua reserva de glicose que você comeu e o que você consumiu na hora foi embora e o que ficou estocou, né? Uma hora ele vai precisar ser usado. Então o jejum prolongado faz isso. Porque assim, quando você come, a sua glicose é processada, você consome nos músculos, no movimento e tudo mais. E quando você não consome, ela é armazenada no fígado em forma de glicogênio, que é uns envelopinhos de glicose que ficam guardados lá, para utilizar quando você não estiver comendo, né? Então, se você tem um jejum prolongado, ao invés de você estar produzindo mais glicose com o que você está comendo, você está quebrando as que você tem estocado. Então assim, na sua ordem de consumo do corpo, vem primeiro os carboidratos, né? Que são os açúcares. Em segundo plano vem a gordura. E em terceiro plano vem as proteínas. Tanto é, se você vê esse povo que está preso, que está perdido, que está em jejum prolongado, eles vão definhando, vão perdendo massa muscular, vão perdendo proteína, então vai perdendo músculo, vai perdendo cabelo. É isso num jejum muito prolongado, de dias, de mês, né? Com o seu jejum prolongado de horas, de você passar 10, 12 horas sem comer, você vai quebrando o que você tem de glicogênio lá e depois vem a sua fonte de gordura, né? Depois da gordura vem as proteínas, só que aí não dá tempo porque você se alimentou e tal. Então assim, o ideal é que você que quer perder peso, você associe isso a um exercício aeróbico, a uma bicicleta, a uma caminhada, a uma dança, ao taibo, ao jiu-jitsu, o que for de consumir, ao pilates, que é muito bom também, né? E associa isso, cara, com a tua dieta. Funciona bastante. Eu vou voltar a caminhar agora, tá? Porque eu sou desse povo preguiçoso que começa a caminhar, no meio da semana já para. Só que como eu tô com um projeto aí de emagrecer, por conta da cirurgia que eu vou fazer de hérnia no começo do ano que vem, né, a minha meta é perder pelo menos uns 10 quilos. Eu já consegui 4. Então assim, o resultado disso foi esse aqui. Deixa eu afastar aqui um pouquinho que você pega melhor. Essa calça aqui era apertada, tá? Hoje ela está no cinto e o resultado foi esse aqui. Tá? Ó, eu consigo tirar essa calça sem precisar desabotoar. É só puxar que ela desce. Então, ó, tá abotoada. Eu não vou mostrar minha cueca porque tá feia, mas ó. Então, o resultado foi esse, por enquanto, né? Que a parte chata de você perder peso é que você tem que comprar roupa nova, né? Então, eu vou esperar baixar mais um pouquinho para eu começar a comprar minhas calças novas. A camisa não, que não dá para perceber tanto. Bom, então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve aqui no canal, porque caso você queira fazer alguma pergunta, eu só posso responder diretamente para você que está inscrito, tá? Para quem não, vou ter que responder embaixo, não sei se você vai ver o comentário, a resposta tá. Então, se gostou, se inscreve aí, compartilha aí com teus amigos, a gente troca uma ideia, tá? E tem sempre uma novidade no canal, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até a próxima.